Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade às aposentadorias programáveis. Nosso panorama no vídeo anterior foi detalhar todas as aposentadorias que estavam sendo concedidas no momento pré-reforma constitucional de 2019. Quais eram as regras, as aposentadorias vigentes, quais foram as mudanças e quais delas permaneceram em vigor, mesmo com toda a alteração constitucional promovida pela emenda 103 de 2019. Nesse vídeo agora, a gente vai trabalhar o horizonte das regras que foram estabelecidas pela reforma constitucional de 2019. Então, um novo panorama vai se abrir com o estudo desse tema agora no direito previdenciário. Talvez o ponto mais relevante de alteração da reforma tenha sido o que houve de impacto e alteração justamente nas aposentadorias programáveis. E esse é o contexto que a partir de agora a gente trabalha, a gente vai estudar para que você consiga entender este novo cenário aí estabelecido. Certo? Beleza? Bom, de plano a gente já mostra para vocês que o panorama que está sendo trilhado é o panorama posterior à emenda constitucional 103, que foi publicada dia 13 de novembro de 2019. Então as regras por ela estabelecidas estão no próprio texto, com alterações diretas na Constituição Federal e com regras próprias estabelecidas no próprio texto da emenda. Beleza? E uma observação e um esclarecimento inicial importante é mostrar um cenário, digamos, de maior impacto que ocorreu com a reforma previdenciária, que foi justamente a extinção das anteriores aposentadorias por idade e tempo de contribuição para, digamos, surgir um novo modelo de proteção de aposentadoria programável em que requisitos de idade e tempo de contribuição vão ser conjugados numa única proteção, tá certo? Essa é a perspectiva nova que foi trazida pela emenda constitucional 103 e que deve ser por vocês absorvida. Neste novo momento, como regra permanente, eu tenho regras que vão associar tempo de contribuição e idade em um único benefício. Coisa que até antes da reforma era feita de forma destacada. Eu tinha aposentadoria por idade aqui e tinha aposentadoria por tempo de contribuição lá. Benefícios que eram independentemente concedidos. Uma vez implementado os requisitos daqui, não havia qualquer, na verdade, influência do outro benefício. O que nós temos agora é a extinção desses benefícios e a junção dos seus elementos para a proteção de uma nova aposentadoria nesse novo contexto constitucional. Certo? Beleza? Bom, mas qual é essa regra permanente que foi trazida para o contexto pós-reforma de 2019? Saibam que nós temos uma regra permanente, uma regra que tem a base, ela traz a base, a regra que se aplica àqueles que, por exemplo, ingressaram agora. Alguém que começou em 2020 a trabalhar, a principal regra de aposentadoria programável é essa regra que é entendida a partir da conjugação do artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, com o artigo 19 da emenda constitucional número 103. É bom deixar claro o seguinte: quando você vai debruçar sobre a norma constitucional do artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º, você vai observar que a Constituição hoje fala unicamente em um limite de idade lá estabelecido. Então a Constituição traz esse limite de idade, estabelece o padrão de proteção ali, mas remete ao legislador infraconstitucional estabelecer qual seria o tempo mínimo de contribuição a ser cumprido dentro do sistema. Então, o que aconteceu? Existe uma questão que está constitucionalizada, uma questão que está delegada ao legislador infraconstitucional, através de lei complementar. Só que, sabendo, às vezes, da demora do trâmite, da regulamentação,
o próprio texto da emenda constitucional já trouxe no artigo 19 a regra, até que seja editada a lei complementar citada no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º, vale esta regra aqui. Então, ela estabelece o tempo mínimo de contribuição a ser cumprido, tá? Pelos segurados da Previdência Social, do regime geral, regime do INSS, a fim de buscar a tão almejada aposentadoria programada. Vamos lá então. Então, quais são hoje os requisitos na interpretação do INSS que serão exigidos para a concessão desta aposentadoria programada como norma permanente? Primeira coisa, idade mínima de 62 anos para a mulher, 65 para o homem. Então veja que manteve-se a distinção de gênero no que se refere à proteção de homens e mulheres, só que houve uma aproximação, houve uma redução, né, dos níveis de diferenciação que eram dados em face de gênero, homens e mulheres, para buscar, né, regras um pouco mais próximas. Ainda não houve uma plena isonomia de tratamento, mas já se mitigou um pouco o distanciamento que havia entre o tratamento dado aos homens e às mulheres no âmbito do regime geral de previdência social. Então, como norma permanente, a norma que está valendo para todos aqueles que começam já a trabalhar a partir da entrada em vigor do novo texto constitucional, idade mínima 65 homens, 62 a mulher. Além disso, tem que se comprovar 15 anos de tempo de contribuição à mulher e 20 anos de tempo de contribuição ao homem. Então, o tempo de contribuição passou a ser um elemento que, conjugado à idade, leva à aposentadoria. Certo que, na interpretação que vem sendo dada pelo INSS, citada a portaria 450 de 2020, no vídeo anterior, exige-se também, além desses dois requisitos, o cumprimento da carência mínima de 180 contribuições mensais. Então, para fins de aposentadoria permanente, a programável, que está como regra principal do sistema atualmente, 3 requisitos são exigidos: idade mínima, tempo de contribuição e carência. A conjunção desses requisitos levará à garantia de proteção do segurado. Certo? Bom, agora, essa regra ela se aplica àqueles trabalhadores que já estavam trabalhando e os que iniciaram o trabalho, tá? Com uma regra padrão. Essa regra padrão para se aplicar todo o contexto do regime geral de previdência social. Só que, o que a gente vai inaugurar a partir do próximo slide é o entendimento em torno das regras de transição. Faço aqui um parênteses para falar com vocês o seguinte: a emenda constitucional número 103, ela trouxe uma riqueza de detalhes no que se refere à proteção dos trabalhadores que já vinham mantendo relação jurídica com o sistema ao tempo da mudança, de forma a criar várias alternativas para aqueles que estavam na iminência, né, do direito, não ainda tendo adquirido, mas naquela expectativa de um direito muito próximo a eles. O que eu quero dizer com isso? Bom, em 13 de novembro de 2019, houve alteração constitucional. Aqueles que já implementaram os requisitos à luz da legislação revogada, legislação anterior, eles têm o chamado direito adquirido, respaldado pela própria norma constitucional da emenda no artigo 3º. Então, uma questão de segurança jurídica, de respeito aos direitos adquiridos à luz das legislações vigentes, certo? Garantiu-se plenamente o direito daquele, a qualquer tempo, requerer um benefício cujos requisitos já foram demonstrados à luz da legislação anterior, revogada. Só que muitos trabalhadores
eles estavam na iminência de buscar a sua aposentadoria. Por exemplo, elaboravam no curso do ano de 2019 com aquela ideia de que o ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a pouco tempo, eu vou implementar os requisitos mínimos e vou me aposentar, vou buscar a minha tão sonhada aposentadoria. A alteração das regras impacta diretamente esses trabalhadores que já tinham todo esse anseio, toda essa vontade já mal ou bem em construção, e a alteração das regras leva a toda uma dificuldade maior de acessar aquele benefício antes, digamos, idealizado. Para suavizar essa transição entre um regime jurídico até mais benevolente, vamos falar assim, para um regime jurídico mais gravoso, com regras um tanto quanto mais duras, de mais difícil acesso, o legislador constitucional criou toda uma riqueza de oportunidades e de alternativas para se buscar aposentadoria nas chamadas regras de transição que agora a gente começa a trabalhar. Bom, então aqueles que estavam filiados ao sistema da Previdência até 13 de novembro de 2019, esses segurados, dependendo do caso, então caso a caso, aqui serão muitas alternativas e a alternativa ideal depende de cada segurado. A análise não dá para ser feita de forma global, a análise vai ser feita de forma individual para saber, né, o que o segurado tem, né, de oportunidade, qual oportunidade pode lhe ser mais proveitosa. Qual seria a regra de aposentadoria de melhor acesso a um benefício talvez melhor, de maior valor, né, com uma garantia de cálculo mais favorecido? Isso depende, tá, do caso a caso, e toda essa multiplicidade de oportunidades será agora por nós demonstrada, apresentada. Certo? Então vamos lá, nós temos uma primeira regra de transição que é da aposentadoria por idade. Então, permaneceu-se o direito a uma aposentadoria por idade, muito próxima do modelo que estava sendo praticado anteriormente à reforma, e que leva alguns segurados poderem ter lá a demonstração de uma idade mínima de 60 anos a mulher, 65 o homem, tá? Com 15 anos de tempo de contribuição e o mesmo tempo a título de carência, né, 180 meses, vamos dizer assim. Só que essa regra que está estabelecida no artigo 18 da Emenda Constitucional número 103, ela já traz uma perspectiva de evolução. Então, uma regra dinâmica, poderíamos dizer, não é uma regra estática, é uma regra do que a reforma estabeleceu, vá aumentando a idade mínima até atingir, né, os 62 anos. Então, essa idade da mulher de 60 anos ela é provisória. Ela em 2020 já aumentou para 60 anos e 6 meses. Toda a conjunção desses fatores vai ser um elemento essencial para o segurado se valer desta regra de transição que está afirmada no artigo 18 da Emenda Constitucional número 19. Essa é a regra de transição da aposentadoria por idade. Tá? Entendam essa dinâmica, porque a idade aqui só da mulher, tá? Porque do homem já está estabelecida no limite da regra permanente, só da mulher inicia aos 60, já em 2020, né, ao homem aqui é importante porque essa regra transitória mantém o tempo mínimo de carência em 15 anos e tempo de contribuição no mesmo patamar, enquanto a nova regra, como nós vimos há pouco, a regra permanente, exige 20 anos do homem o tempo mínimo de contribuição. Então aqui há uma certa vantagem, né, em se buscar esse caminho, caso seja a melhor alternativa para o segurado. Certo? Então,
Esta é a única regra de transição da aposentadoria por idade. Beleza? Nós vamos ver que a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi a mais impactada pela mudança, a que gerou talvez uma situação bem mais intensa na alteração do regime jurídico, várias regras de transição foram trazidas. E eu aponto para vocês, basicamente são 4 as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. A primeira delas no artigo 15, tá? Da emenda constitucional, e frisando mais uma vez que ela se aplica a segurados que já estavam filiados antes da mudança constitucional, ou seja, até 13 de novembro de 2019. Essa aposentadoria por tempo de contribuição é uma aposentadoria que vai entrar no que eles chamam de regra de pontos, regra de pontuação, porque ela vai exigir do segurado um tempo de contribuição semelhante ao que já era praticado, 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, mais a demonstração de uma conjunção de fatores, ou seja, a idade somada ao tempo de contribuição do segurado tem que atingir 86 pontos para a mulher, 96 pontos para o homem. Então, eu demonstro meu tempo de contribuição mínimo em 30 mulher, 35 homem. Além disso, eu tenho que demonstrar que eu já tenho uma pontuação que atinge 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem. Só que vejam que aqui também estamos diante de uma regra dinâmica, que ela se altera ao longo do tempo. E a partir de 1º de janeiro de 2020, já houve acréscimo de 1 ponto, né, a cada ano. Então, o acréscimo já ocorreu, de forma que a regra de pontuação não é mais 86. Ela foi 86 lá naquele pequeno espaço de tempo de 2019. Em 2020 já virou 87, 97. E essa regra vai evoluir até chegar um fator de pontuação de 100 pontos para a mulher, 105 pontos para o homem, mantendo o tempo mínimo de contribuição ali estabelecido. Então essa é uma regra de transição, tá? A regra chamada regra de pontos para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos uma segunda regra, que é a regra de tempo de contribuição e idade mínima. Então aqui existe uma regra de transição mais benevolente que a regra permanente, mas que vai agregar um tempo de contribuição mínimo com uma idade mínima para fins de aposentadoria. Logicamente, a idade também com uma evolução, tá? Uma evolução para ambos os gêneros. Mas vamos lá. Artigo 16 da emenda constitucional número 103 vai trazer lá: olha, você vai ter que me demonstrar para fins de gozo dessa proteção. Já está filiado anteriormente a 13 de novembro de 2019, tem 30 anos de contribuição no caso das mulheres, tem 35 anos de contribuição no caso dos homens e tem que ter no mínimo 56 anos de idade a mulher, 61 anos o homem. Sendo que essa regra, na mesma linha de entendimento da anterior, traz um dinamismo, uma mutação ao longo dos tempos, de forma que vai sendo acrescentado 6 meses na idade a cada ano, a partir de 1º de janeiro de 2020, até atingir 62 anos para a mulher, 65 para o homem. Então aqui nós temos também já em 2020 um novo cenário. Então 56 anos e 6 meses para a mulher, 61 anos e 6 meses para o homem, tempo mínimo a ser demonstrado, tá? Mediante, né, também o tempo de contribuição como primeiro requisito. Tá certo? Beleza? Então essa é a segunda regra de transição, a regra chamada tempo de contribuição e idade mínima. Terceira regra de transição está no artigo 17 da emenda constitucional número 103. É uma regra de transição que não vai exigir idade mínima. Então, essa aposentadoria por tempo de contribuição, como regra de transição,
é a única aqui que vai dispensar a idade mínima do segurado. E ela também só vai atingir aqueles segurados que estavam na iminência do gozo do direito, estavam muito próximo a buscar aquela aposentadoria por tempo de contribuição. Porque ela diz o seguinte: aqueles segurados que já tinham, ao tempo da mudança constitucional, mais de 28 anos de tempo de contribuição sendo mulher, mais de 33 anos de tempo de contribuição, no caso do homem, apurados até 31 de 11 de 2019, ou seja, eles estavam já na reta dos 2 anos finais de contribuição para fins de aposentadoria, conforme regra anterior. E aí, qual que é a perspectiva para eles? Eles podem se aposentar sem uma idade mínima, só que vão ter que cumprir um chamado pedágio, aqui podemos também encaixar essa nomenclatura para essa situação aqui colocada. Vai ter que comprovar, digamos, 30 anos de tempo de contribuição, tá? A mulher, 35 anos o homem, mas mais 50% do tempo que faltava na data da emenda para atingir os 30 aos 35. Por exemplo, então, o homem estava com 34 anos, faltava um ano. Um aninho faltava, ele vai ter que chegar nos 35 e ainda pagar 50% deste tempo. Ou seja, ele vai ter que trabalhar e contribuir por mais 6 meses, nesse exemplo aqui que está sendo dado, que é metade do tempo que faltava. Então, essa é uma regra que impõe ao segurado pagar um pedágio para se aposentar exclusivamente por tempo de contribuição, sem ter que demonstrar essa idade mínima, que é elemento que se apresenta em todas as demais regras de transição e também na regra permanente. Beleza? Tranquilo? Então essa foi a nossa terceira regra de transição. Nós vamos à última. Essa é uma regra de transição exclusiva para tempo de contribuição. Então não exige aqui idade mínima do trabalhador. Essa última regra de transição, ela está no artigo 20 da emenda constitucional número 103 e ela vai agregar tempo de contribuição e idade mais um pedágio. Então é tempo de contribuição, idade e o acréscimo que o legislador escolheu, estabeleceu. E quais são os elementos aqui estabelecidos pelo legislador para, digamos, oportunizar esta aposentadoria como regra de transição? Logicamente, trabalhadores que já laboravam anteriormente a 13 de novembro de 2019 podem, digamos, verificar as condições de gozo desta proteção, devendo demonstrar a mulher que já tem no mínimo 57 anos de idade, ou o homem no mínimo 60 anos de idade, e um tempo de contribuição mínimo de 30 anos para a mulher, 35 anos de tempo de contribuição para o homem, acrescido de um tempo a mais de 100% do tempo que faltava na data da emenda. Então aqui nessa última regra, ou nessa segunda que exige o acréscimo da anterior foi 50%. O acréscimo dessa daqui é 100% do tempo que faltava. Então imagina um trabalhador que estava com 34 anos de tempo de contribuição na data da emenda, já tem a idade mínima, mas vai ter que cumprir 100% do tempo que faltava a título contributivo, ou seja, ele faltava um ano, ele vai ter que cumprir mais 2 anos, ou seja, vai ter que pagar aquele ano mais o acréscimo de 100%. Teria que chegar a 36 anos de tempo de contribuição, num exemplo de um homem, tá? Nesse exemplo tinha 34, e ainda demonstrar a idade mínima estabelecida nesta regra de transição. Beleza, então essas foram as 4 regras de transição referentes à aposentadoria por tempo de contribuição. Pontuação, tempo de contribuição, idade mínima
exclusivamente tempo de contribuição com pedágio de 50%, e esta última, tempo de contribuição e idade mínima, mais acréscimo pedágio de 100%. Essas são as 4 regras que foram estabelecidas pelo Constituinte reformador para trazer um novo horizonte de proteção transitório para os segurados da Previdência que já laboravam anteriormente à mudança de 2019. Beleza? Bom, agora a gente segue para a análise da situação dos professores. Como nós falamos, os professores eles têm uma aposentadoria diferenciada que deriva e sempre derivou da aposentadoria por tempo de contribuição, cujos requisitos eram, digamos, mais benevolentes, reduzidos frente aos trabalhadores urbanos em geral. E qual é a nova regra permanente para a aposentadoria do professor? Essa regra ela está estabelecida mediante uma conjunção de duas regras constitucionais. Uma regra que está no artigo 201, parágrafo 8º, que se combina com o artigo 19, inciso 2 da emenda. Então, uma regra que está no texto da Constituição e uma regra que está no texto da emenda constitucional número 103. Mediante a junção desses fatores, você tem a regra permanente da aposentadoria do professor, que estabelece idade mínima de 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem, justamente um redutor de 5 anos frente à regra geral, né, da permanente para todos os demais trabalhadores. E aqui existe um tempo sem distinção de gênero de 25 anos de atividade do magistério, além da carência mínima a ser cumprida dentro do sistema. Então esses são os elementos que trazem a regra permanente da aposentadoria do professor. Tá? Então o professor ele tem essa aposentadoria, né, com limites estabelecidos em patamares diferenciados frente aos demais segurados da Previdência Social. Beleza? E aí, o professor ficou fora, o Constituinte não prestigiou na mudança constitucional, trouxe alguma regra de transição para o professor que já laborava anteriormente a mudança. Saibam que sim. Da mesma forma que os trabalhadores em geral tiveram várias oportunidades e várias alternativas para buscar a sua aposentadoria, né, analisando ali qual ou quais das regras de transição poderiam os beneficiar, trazer um melhor contexto de aposentadoria, o professor também teve esse olhar pelo Constituinte reformador e criou para ele 3 regras de transição, semelhante às regras que nós já vimos, só que adaptadas a este contexto do professor. Então as regras que nós vamos ver agora são regras muito semelhantes às regras transitórias que nós já verificamos, só que elas são modificadas de forma a adaptar esse limite reduzido nos requisitos para os professores, registro que atuam em atividades do magistério, da educação básica brasileira, no ensino infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. E qual que é a primeira regra de transição do professor? Essa regra ela está lá no artigo 15 da emenda e é da mesma forma que nós vimos anteriormente, é uma regra de transição mediante demonstração de pontos. É a regra, digamos, aposentadoria com regra de pontos. O que a gente tem a dizer? O professor ele tem que demonstrar aquele tempo de contribuição mínimo de 25 anos a mulher, 30 anos o homem, certo? Tempos de contribuição na atividade do magistério e uma soma da sua idade e o tempo de contribuição a atingir 81 pontos a mulher, 91 pontos o homem. Então essa regra de pontuação
ela é concretizada, ela é analisada mediante a soma da idade no momento que está se requerendo o benefício com o tempo de contribuição até ali implementado. Regra da mesma maneira que nós vimos também com o seu dinamismo, porque diz a regra que a pontuação será acrescida de 1 ponto a cada ano a partir de 1 de janeiro de 2020 até atingir 92 para a mulher, 100 para o homem. Então, agora em 2020, nós já temos uma regra nova, 82, 92, para esses professores que quiserem ingressar nessa regra de transição do artigo 15. Tá claro? Beleza? Bom, uma segunda regra de transição do professor é aquela regra que vai agregar tempo de contribuição e idade mínima. Tá? Semelhante, nós vimos, né, para os trabalhadores em geral. O artigo 16 da emenda constitucional vai trazer essas regras. E quais são elas? Primeiramente, artigo 20, tá? O artigo vai exigir 25 anos de tempo de contribuição, atividade do magistério da mulher, e 30 anos do homem, atividade do magistério também. Além disso, uma idade mínima de 51 anos para a mulher e 56 para o homem. Então, a conjunção desses fatores levará à proteção. Só que também, mais uma vez, pelo dinamismo da regra, em 2020 nós já temos o acréscimo de 6 meses, tá? 6 meses a cada ano, a partir de 1 de 2020 até atingir 57 anos para a mulher, 60 anos para o homem, o limite mínimo de idade. Então aqui nós temos para o professor uma regra muito semelhante, nós já vimos, só que com esse redutor dos 5 anos garantidos a essa categoria de trabalhadores brasileiros. Por fim, a nossa última regra de transição do professor, que é a regra com acréscimo de tempo. É uma idade mínima e o tempo de contribuição com acréscimo. O acréscimo aqui no professor vai ser aquele acréscimo que está regulado lá no artigo 20 da emenda constitucional, que vai exigir 100% do tempo que faltava. Então, quais são lá os elementos? Uma idade mínima para a mulher de 52 anos e 55 para o homem, e um tempo mínimo de contribuição para a mulher de 25 anos, para o homem de 30 anos, em atividade do magistério, certo? Então, exclusivamente, acrescidos esses 25, esses 30, de 100% do tempo que faltava na data da emenda. Então, por exemplo, um professor que tinha 28 anos de tempo de magistério. Então, um homem, 28 anos de tempo de magistério, e já tem a idade mínima. Ele vai ter que cumprir os 2 anos que faltam para atingir os 30, mais 2 anos. Então, seriam 4 anos a mais. Teria que chegar a 32 anos de tempo de atividade no magistério e a idade mínima de 55 anos. Numa situação como essa, ele teria que ver as demais regras de transição para verificar se existe alguma outra que o favoreça. Essa é uma regra que vai exigir dele o dobro do tempo que faltava, né, para ele fechar os 30 na condição de professor ou 25 na condição de professora. Certo? Beleza? Bom, então essas foram as regras de transição. Regras que se aplicam à nova aposentadoria programável. Então essa aposentadoria pode ser buscada por todos esses caminhos que agora a gente apresentou. Então nós temos uma gama de oportunidades criada pela emenda constitucional 103 para que o segurado analise e se enquadre em uma ou outra regra de transição ou aguarde a regra permanente. Isso, digamos, está sendo aplicado de forma geral, né, para todos os trabalhadores e para os anteriormente à reforma, que eles já estavam filiados, toda essa gama de regras de transição possíveis. Certo? Bom,
Demonstrados os requisitos, nascendo aquele direito à proteção, nós temos uma regrinha que vale a pena que a gente estudar, que é a regra da data do início do benefício. Essa regra está estabelecida na Lei 8.213, mas já existe uma interpretação de que ela é plenamente compatível com a regra nova trazida pela emenda constitucional, as novas regras constitucionais. E o que traz a lei? A lei traz regras para fixar o marco de início do benefício. O marco de início do benefício é conhecido no meandro previdenciário como DIB, data de início do benefício. A fixação dessa DIB depende, digamos, da situação de cada segurado. E a lei traz algumas regras para parametrizar o início desse benefício. A lei diz o seguinte, só para a gente colocar todas as possibilidades. Se estivermos falando de segurados empregado e também do empregado doméstico, em razão do vínculo seletista que eles trazem pela relação jurídica que praticam, a lei traz uma oportunidade. A oportunidade é o seguinte: é garantida a aposentadoria desde a data do desligamento do emprego. Então, houve o rompimento do vínculo empregatício, garante-se a aposentadoria desde esse momento para frente, desde que o segurado pleiteie a proteção em até 90 dias do afastamento. Então, a DIB é igual à data de afastamento do trabalho, desde que o benefício tenha sido requerido em até 90 dias. Pediu para sair, foi demitido, seja qual for a situação, vai pleitear a aposentadoria programável. Essa aposentadoria, se for pleiteada em até 90 dias desse afastamento, desse rompimento, vai se garantir o benefício desde lá daquele momento. Bom, mas se esse empregado doméstico não requerer dentro dos 90 dias, a lei também traz a previsão demonstrando que, caso ele não requeira em 90 dias, vai receber o benefício da data de entrada do requerimento, a chamada DER ou DER, seja qual for a forma que você traga essa sigla, ali vai ser o marco inicial da proteção previdenciária, quando houve o registro do requerimento no sistema da Previdência Social. Não é o atendimento, não é a juntada de documentos, é o momento em que o segurado buscou os canais de atendimento da Previdência Social para se valer daquela proteção. Bom, saindo do empregado doméstico, nós temos os demais segurados, contribuinte individual, segurado facultativo. A lei diz que para esses segurados vale a DIB a partir do requerimento administrativo. Então, em todas as situações de segurados, vai se fixar a DIB, a data de início do benefício, na DER, na data de entrada do requerimento. A partir do momento que pediu, é a partir desse momento que passa a gozar da proteção. Beleza, agora a gente entra num cenário que teve alterações significativas pela reforma e vale a pena a gente mostrar como isso vai impactar as aposentadorias programáveis. Primeiramente, no que se refere à renda mensal de benefício, quanto o segurado vai receber da Previdência Social, nós temos que fazer essa distinção entre o panorama antes da reforma e o panorama anteriormente à reforma. Para trazer para vocês uma situação mais objetiva, anteriormente à reforma constitucional de 2019, existia uma regra de cálculo das aposentadorias com base no salário de benefício, sendo que esse salário de benefício era calculado mediante uma média dos 80% maiores salários de contribuição apurados no período básico de cálculo, certo? Então, o período básico de cálculo era dimensionado, todas aquelas contribuições históricas eram apuradas, atualizadas, e eu fazia uma média desprezando as 20% menores contribuições
e, dependendo da aposentadoria que estava sendo pleiteada, aplicava-se ou não o fator previdenciário. Então, essa é uma situação que era vista caso a caso, dependendo, né, se a aposentadoria era por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição normalmente era obrigatório o fator previdenciário. Essas são regras que se aplicavam anteriormente à mudança constitucional. A renda mensal após a apuração da média para a aposentadoria por idade, ela era mensurada da seguinte maneira: a renda mensal vai ser de 70% da média, ou seja, do salário de benefício, acrescido de 1% a cada grupo de 12 contribuições que o segurado ostentava no sistema. Então, o segurado tinha 15 anos de tempo de contribuição, que seria naquelas 180 contribuições mensais a título de carência, e segurado ia ter um acréscimo de mais 15% nesse cálculo. 70 mais 15 daria 85% da média, o valor da aposentadoria por idade a ser recebida. Já a aposentadoria por tempo de contribuição tinha uma outra regra. A regra da aposentadoria por tempo de contribuição era calculado o salário de benefício. O salário de benefício tinha incidência obrigatória do fator previdenciário, salvo uma regrinha do 29C, tá, que excluía o fator previdenciário quando o segurado ostentasse o fator 86,96, 85,95. Então, a regrinha que estava no artigo 29C, mas a renda mensal da aposentadoria era de 100% da média. Essa é a regra que se aplicava ao professor e aquela ordinária integral. Para a proporcional, como aquela regra de transição lá da emenda constitucional 20 de 98, que nós explicamos no final do vídeo anterior, a gente tem uma regra diferenciada que é 70% mais 5% a cada ano que supere 30 ou 25. Então, uma regrinha de cálculo que trazia uma proporcionalidade ao valor para fins de diferenciação frente à regra da aposentadoria integral. Então, esses eram cenários praticados para cálculo das aposentadorias anteriormente à mudança constitucional. Bom, aí veio a mudança. A emenda constitucional 103 trouxe um novo panorama. E aí? Qual é esse novo panorama? O novo panorama é a mudança do cálculo da média, basicamente a mudança do cálculo da média. Conforme o artigo 26 da emenda constitucional número 103, a média agora, ou seja, o salário de benefício, ele não é mais calculado com base nos 80% maiores salários de contribuição. Ele vai ser apurado com base em 100% dos salários de contribuição apurados no período básico de cálculo do segurado. Ou seja, no cálculo da média não há mais qualquer exclusão de contribuição previdenciária. Aquelas menores não, todas entram no cálculo, faz uma média com base em todos os salários de contribuição, logicamente devidamente atualizados ao momento do requerimento administrativo, para se apurar ali o valor do benefício a ser pago ao segurado. Interessante dizer que a regra, nessa perspectiva de não mais poder excluir nenhum dos salários de contribuição, a reforma, a norma constitucional trouxe uma oportunidade de, em tese, opção de exclusão de número de contribuições. Então, você, às vezes, tem 1 ano de tempo de contribuição que você pagou no mínimo. E o resto, todas foram em patamares mais altos, e você sabe que aquelas 12 contribuições vão impactar na sua média. E aquelas 12 contribuições não fazem falta para os requisitos que são exigidos para a aposentadoria. Não vão ser usados para qualquer finalidade. Então, você pode optar por excluir. Então, a lei diz que poderão ser excluídas quaisquer contribuições que resultem em redução do valor do benefício. Lógico, olha como eu coloco para vocês, desde que mantida a carência mínima e observado o número de tempo mínimo de contribuição. Então, essa é uma regra nova, tá, em que o segurado pode fazer uma opção por excluir
número X de contribuições que prejudiquem a sua média. Essa vai ser uma situação caso a caso analisada. Certo? Agora, feita a média, qual que é o cálculo da renda mensal da aposentadoria programável? Vejam bem, a aposentadoria programável agora, na regra permanente, em grande maioria das regras de transição, tá? Veremos as exceções, tem uma RMI correspondente a 60% daquela média do salário de benefício, acrescido de 2% a cada ano de contribuição que exceder 15 para a mulher e 20 para o homem. Ou seja, um homem, para ter uma aposentadoria com 100% da sua média, ele tem que ter no mínimo 40 anos de tempo de contribuição. Uma mulher, no mínimo, 35. Esse é o limite estabelecido pelo legislador para você conquistar. Sendo que muitos hoje já interpretam que isso pode levar a aposentadorias até maiores que a média. Então, o sujeito tem 45 anos de tempo de contribuição, 46, ele vai ter um cálculo do benefício podendo extrapolar aquela média que foi estabelecida. Logicamente, por uma interpretação que está sendo dada, limitada ao teto do regime. Então, tá, eu posso extrapolar a minha média, mas não posso extrapolar o teto. Certo? Essa é uma perspectiva. Então, poderíamos chegar a um cálculo de 102, 103, 102, 104, 106% do salário de benefício. Sem problema, desde que o segurado tenha mais de 40 anos, o homem mais de 35 a mulher. Bom, agora temos regras de transição. Nós vimos que algumas regras de transição, elas vão trazer fórmulas de cálculos diferenciadas. E aquela regra de transição que nós vimos, que exige 50% a mais, é aquela que é exclusivamente tempo de contribuição, vejam que ela vai ter uma RMI, olha ali, que eu coloco para vocês, que equivale a 100% da média. Então não entra aquela regrinha dos 60 mais 2, mas aqui se aplica o fator previdenciário. Então é uma regra que se aproxima muito do que era trabalhado anteriormente à reforma, né, o que era aplicado. Então vem se aplicar num panorama muito próximo, né, mantendo o fator e mantendo 100% da média. Outra regra de transição que não segue aquele patamar ali que nós vimos. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição com adicional de 100%, ou seja, aquela que você tem que pagar o dobro do tempo que faltava ao tempo da reforma, ela vai ter um SB de 100% da média, ou seja, vai ter uma RMI, perdão, de 100% daquele salário de benefício, certo? Então aqui é uma regra também que busca trazer um pouco do cálculo que existia anteriormente à mudança. E, por fim, a do professor, aqui nós temos a aposentadoria programada do professor, com tempo de contribuição, idade, período adicional de 100%, vai ser também de 100% do salário de benefício. Então, nós temos duas regras de transição que são de mesma natureza, para fins de cálculo, que é a do professor e a dos trabalhadores em geral, aquelas que você tem um acréscimo de 100% do tempo que faltava, ou seja, tem que cumprir 100% daquele tempo. Certo? Bom, então essas foram as regras de transição para cálculo do valor da renda mensal de benefício das aposentadorias programáveis. Friso que essas aposentadorias não impactam no mercado de trabalho, você pode continuar trabalhando ou voltar a trabalhar, não há impedimento a estar aposentado e trabalhar, e ainda existem algumas prerrogativas da lei para algumas benesses, como um exemplo dado aqui, você levantar o seu fundo em conta do FGTS, o saldo em conta, perdão, do FGTS, quando do ato de aposentadoria. Interessante uma regra aqui em torno da contagem do tempo de contribuição. Anteriormente à reforma constitucional de 2019, falava a lei da contagem do tempo de contribuição desde o primeiro dia que começou a trabalhar até o último dia. Então eu pegava todo o período e calculava em dias ali o tempo de contribuição. Tinha tantos anos, tantos meses e tantos dias. Certo? Essa é uma regrinha que era praticada até antes e vai continuar sendo
para aqueles que, né, antes da reforma, implementaram seus requisitos. Agora, depois da reforma, algumas regras entraram no jogo. A regra da contribuição sempre acima da base de cálculo mínima, que é o salário mínimo. Então, não mais vai se admitir reconhecimento de tempo de contribuição para contribuições feitas abaixo do patamar mínimo, ou seja, utilizando base de cálculo inferior ao salário mínimo. Tanto que a lei dá hoje a oportunidade para o empregado doméstico, trabalhador avulso, complementar essas contribuições. Porque a partir de novembro de 2019, elas não mais serão aceitas como tempo de contribuição. Anteriormente, sim, posteriormente a novembro, não mais, devendo o trabalhador complementar aquela contribuição, caso queira que ela seja computada como tempo de contribuição. Interessante informar aqui, a competência cujo recolhimento seja inferior à contribuição mínima mensal não será computada para nenhum fim, nem para cálculo do valor do benefício, para carência, para manutenção de qualidade de segurado, além de tempo de contribuição. Então, essa contribuição hoje feita abaixo do mínimo, ela não tem qualquer valor. Tem que se buscar a sua complementação para que não haja prejuízo do segurado. E agora a mudança que vai fazer o contraponto àquele slide que nós há pouco mostramos, a Previdência mudou o cenário para talvez facilitar um pouco o cálculo, tá? Facilitar um pouco o cálculo do tempo de contribuição. Diz lá que as competências serão computadas agora integralmente como tempo de contribuição, independente do número de meses ou de dias trabalhados. Então, o segurado que trabalha 2, 3 dias no mês, ele vai ter aquele mês inteiro computado como tempo de contribuição, até porque vai ter recolhimento em torno daqueles valores. Então, a gente sai da contagem em dias, passa para uma contagem em meses agora, porque independente de quantos dias você trabalha, aquela competência vai ser computada como tempo de contribuição. Então, esse é um ponto de mudança, um ponto que vale a pena a gente aqui registrar e que deve estar dentro dos seus estudos e análises dos casos previdenciários. Beleza? Bom, caminhando para a nossa reta final, agora a gente só vai falar um pouco do tempo de contribuição. Tempo de contribuição é um instituto do direito previdenciário. É algo que vai ser demonstrado, né? O tempo de contribuição ele vai ser demonstrado mediante documentos, elementos, indícios que houve a prática de atividade laborativa. E esse tempo de contribuição vai ser computado mediante justamente aquele recolhimento previdenciário que é feito. Só que para muitos trabalhadores existe uma dissonância das regras, ou seja, você trabalhou, mas a empresa não pagou. Isso vai valer como tempo de contribuição? Se houver a comprovação do exercício da atividade, sim, porque para muitos segurados o recolhimento é presumido, não é responsabilidade deles fazê-lo. Em razão disso, a lei reconhece essa presunção do recolhimento e do reconhecimento do tempo de contribuição. Interessante dizer para situações que normalmente não se tem o recolhimento, ou se tem o recolhimento em situação duvidosa, meio dúbia, pode-se exigir a demonstração de início de prova material para a comprovação do tempo de contribuição. Essa prova material ela tem que ser contemporânea aos fatos que se busca comprovar. Tá? A lei não admite o reconhecimento de tempo de contribuição desprovido de prova material. Então, muitas vezes você tem uma alegação de um trabalho, mas não tem nenhum documento que comprove esse exercício dessa atividade. A prova testemunhal pode ser utilizada só excepcionalmente quando houver provas de alguma força maior, algum caso fortuito, que tenha levado à destruição dos documentos daquele labor. Certo? Então, entendam que o início de prova material, conforme artigo 55, parágrafo 3º, é uma regra de intensa aplicabilidade no sistema de previdência para exigir justamente uma demonstração documental de atividades laborativas exercidas pelos trabalhadores. Então, aqui é um ponto, digamos, bem relevante do sistema.
Para os trabalhadores rurais, que normalmente migraram campo-cidade, muito comum essa situação na atual geração de trabalhadores que estão buscando aposentadoria, nasceram em ambiente rural, lá laboraram e estão já há algum tempo em ambiente urbano, é reconhecido o tempo de contribuição, tá? Como tempo de contribuição, isso é uma regra que está na lei, tá? Vamos depois interpretar à luz do que a Constituição trouxe, em razão da proibição de tempos fictos, entre outras situações, mas aqui é uma regra que vale a pena a gente mencionar, porque tem muitos segurados que historicamente têm tempos rurais a serem computados. Importante dizer que o tempo de contribuição hoje, basicamente, ele tem um banco de dados unificado, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. A Previdência utiliza dessas informações para identificar salários de contribuição, identificar vinculações previdenciárias. Então, ali, hoje, é um espelho da vida laboral do trabalhador, os dados constantes do cadastro da Previdência Social, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Cadastro esse, só para a gente finalizar aqui essa nossa videoaula, que pode ser alterado, retificado, excluídas informações. O segurado, mediante prova material, ele pode incluir informações, pode alterar salários de contribuição, pode pedir retificação de dados constantes do banco de dados. Essa é uma situação que, logicamente, fundada em prova material, pode levar à proteção, à alteração dos dados do sistema oficial do governo. Certo? Beleza? Bom, com essas informações aqui, talvez tentando condensar ao máximo tudo que há de proveitoso e importante nas aposentadorias programáveis, a gente mostra para vocês as principais regras que estão sendo, digamos, inicialmente colocadas pela Previdência Social e aplicadas nesse horizonte novo, que foi inaugurado pela Reforma Constitucional de 2019. E a gente fecha por aqui, deixando informações do Guia Previdenciário, fonte de informação para você, lá alguns textos e vídeos a respeito da reforma e de todas as mudanças que foram trazidas. Beleza? Grande abraço, valeu!